quando a gente tem dificuldade em perceber as coisas que acontecem, quando a gente tem dificuldade de perceber o que de melhor ou de positivo acontece ao meu redor e o meu balanço é o tempo inteiro sobre aquilo que não dá certo, é claro que eu posso estar deprimido, sim, mas também pode ser uma maneira como eu olho a vida e como eu olho a minha história. Existem pessoas que o nível de rigidez é tão grande, o nível de rigidez com elas é tão excessivo, que elas perdem a percepção sobre um determinado nível de satisfação que ela poderia ter, porque a régua que ela utiliza é completamente fora de contexto. É uma régua muito rígida. E com essa régua muito rígida, é muito difícil chegar a um ponto em que a minha capacidade de refletir sobre a minha história e a minha sensação de prazer sobre a minha própria vida fica muito desequilibrada, porque a régua é rígida. E esse nível de rigidez pode gerar também rigidez, já que a gente está falando de rigidez muscular, né? Dores no corpo, nível de rigidez alto, né? Isso interfere, inclusive, na maneira como a gente lida com o cotidiano, assim. O mais difícil é o dia a dia, né, gente? É o acordar até a hora de dormir. E dependendo do nível de rigidez que nós temos, esse acordar até a hora de dormir, ele pode ser muito penoso, porque tem um chicote nas costas dizendo o tempo inteiro que falta coisa para você fazer, que você não foi 100% em algo, que você não foi boa ou não é boa em determinada coisa, por causa da sua própria rigidez. Outras pessoas não são assim consigo, mas a régua é a partir da medida dos outros. Então é uma pessoa que espera que os outros reconheçam as suas qualidades, falem bem delas, abracem, acolham, compreendam e entendam seus problemas para que ela se sinta bem. Só que essa pessoa muito dificilmente vai ter algum nível de satisfação aí nesse grau que a gente está falando, nesse nível de reflexão, porque quando a régua é o outro, você não tem controle sobre a régua e você fica extremamente dependente daquilo que o outro vai pensar e falar, que o que o outro vai pensar e falar, na verdade, tem a ver com a história dele, não com a sua. E aí você perde completamente o controle dessa régua. E algumas pessoas têm transtornos de personalidade, e em transtornos de personalidade, como por exemplo personalidade borderline, uma personalidade histriônica, essa percepção e essa avaliação sobre o que está bom, ela nunca acontece, sempre tem uma dificuldade, uma instabilidade nas relações, tem uma instabilidade sobre o que ela entende como bom, como suficiente, e um apego muito grande às pessoas, relações conflituosas. Isso também pode ser e pode acontecer aí com esse nível de disfunção. E por que esse nível 2 é extremamente importante da gente pensar? Porque muitas pessoas se mantêm numa dificuldade de avaliação da própria história e da situação do presente. E isso é um funcionamento, é a psique daquele indivíduo, é o funcionamento psicológico daquela pessoa. Aí entra a função também de uma psicoterapia, para ajudar a pessoa a pensar melhor sobre isso, a ter um olhar que muda ali a direção, porque você está vendo um olhar viciado, né? O olhar é seu, então você não consegue enxergar o que está atrás. Quando tem alguém na sua frente que está olhando o que está atrás de você, é que você consegue ter algum sinal da sombra, e lidar com a sombra é o que nos cura. Lidar com a sombra é exatamente a parte que a gente não tá vendo e que tira da gente do nosso vício de pensamento. E a pergunta é, desse nível 2 aí, da dificuldade de perceber como as coisas acontecem e o que acontece, a gente tem que perguntar sobre a sua régua. Será que a questão não é a régua que você utiliza e tem muita dificuldade de ser gentil com você? É algo que eu falo aqui o tempo todo, porque na verdade ensinaram você um nível de rigidez que na verdade, se você for refletir pensando sobre isso, não tem qualquer fundamento dentro daquilo que a gente entende como felicidade. E a outra pergunta é, será que a sua régua é o outro?
Se a sua régua for o outro, eu te proponho a pensar sobre isso. Será que eu estou colocando como régua e medida de me sentir feliz o que o outro fala para mim? Ou melhor, o que esse outro não fala para mim? Porque também eu não estou falando aqui de relações agressivas, do outro falar, te agredir verbalmente, nada disso. Estou falando da expectativa em relação ao que o outro vai falar de bom sobre você. E aí você espera a validação o tempo inteiro e de todas as coisas para ser compreendida e para agir, para dizer, não fiz isso porque ninguém me ajudou, porque ninguém me abraçou, porque ninguém me acolheu. E isso eu não estou também dizendo que isso não é bom. É claro que isso é muito bom. Mas a expectativa, esperar isso acontecer para fazer algum movimento, aí começa a ficar em um estado de paralisação que pode fazer com que você acredite até que está deprimido. E pode até deprimir, porque esse mecanismo de pensamento pode levar você para essa situação. Mas isso é um mecanismo de pensamento. E a proposta aqui é movimentar. É movimentar e pensar se eu estou nesse mesmo lugar falando a mesma coisa há muitos anos.